Olá a todos! Hoje vou falar um pouco sobre a afinação coral na perspectiva do coralista. Espero que gostem. O som pode ser quantificado em várias medidas. A mais falada é o decibel, para medir a intensidade do som e dessa forma podermos verificar, por exemplo, se estamos expostos a um nível de intensidade sonora prejudicial para os nossos ouvidos. É um dever importante para os coralistas a manutenção da sua saúde vocal, mas também da sua saúde auditiva. Se hoje em dia quase toda a gente pratica desporto para manter uma boa condição física, ou tem cuidado com a alimentação, todos, mas em particular os coralistas, têm de verificar se a sua fonação é efetuada de forma mais saudável e se a sua exposição ao ruído se mantém dentro dos limites não prejudiciais. Um coralista deve evitar estar próximo de colunas em concertos, deve evitar o uso de auriculares, principalmente in-ear, e deve evitar os locais ruidosos. Falhando nessas tarefas, antecipará em larga escala a idade com que começará a deixar de ouvir sons agudos e com isso deixará de notar o som dos anjos que a música coral tem escondida e sobre os quais me irei debruçar hoje. Para tal, preciso de falar de outra medida ligada ao som. O Hertz quantifica o número de ciclos ou de vibrações por segundo das partículas. Quanto maior o número de ciclos, mais agudo é o som, e vice-versa. Quanto menor é o número de ciclos, mais grave é o som. Com esta medida, conseguimos verificar os sons que os humanos e os animais identificam. Para nós, interessa saber que os humanos ouvem sons entre 20 Hz e 20.000 Hz. Acima ou abaixo destes valores está reservado a alguns animais. Cada nota musical tem o seu valor em Hertz. Atualmente, o padrão da afinação é baseado na nota Lá, que deverá ter 440 Hz. É com esta nota que a orquestra é afinada. Além disso, cada oitava duplica a quantidade de Hertz da primeira nota. Assim, o Lá que vem a seguir ao Lá 440 Hz terá 880 Hz. O Lá seguinte terá 1760 Hz e por aí adiante. Ora, dessa forma, vê-se que as oitavas mais graves têm menos Hz a separá-las do que as agudas. Por exemplo, a oitava que antecede o Lá 440 tem 220 Hz de diferença. A oitava que sucede o Lá 440 tem 440 Hz. Isto significa que a distância em Hertz entre as notas varia consoante a região. Notas agudas têm mais Hertz entre si e notas graves têm menos. Mas se essa medida varia, como medir rigorosamente entre as notas? Para solucionar esta necessidade, criou-se o cent. O cent é uma medida invariável, como uma régua, que divide o espaço entre duas notas seguidas, o meio tom, em 100 partes iguais e permite quantificar e comparar pequenas diferenças entre afinações. Esta medida é necessária para objetivar ligeiras mudanças na nota que produzimos. Claro que 1/100º do meio tom é tão pequeno que, apesar de ser possível detectar, não se usa em linguagem corrente. Ou seja, da próxima vez que o maestro disser que a nossa nota está baixa, não convém responder: "Ó maestro, e quantos centes quer que eu suba?" O importante reter até agora é que há duas unidades de medida para a afinação do som e que se interligam de forma exponencial. Agora entramos no mistério do som e nos anjos ou fantasmas que eles escondem. A ação mecânica para produzir um som pode ocorrer de várias formas. Na laringe, as pregas vocais perturbam o fluxo de ar que cria vibrações. Na corda do violino, o arco excita a corda para ela vibrar. No piano, o martelo percute 1 a 3 cordas. Mas cada som produzido contém outros sons, numa intensidade mais reduzida. Foi pela audição desses sons que o homem chegou à harmonia. A harmonia é a sobreposição de sons, normalmente em acordes. Ou seja, podemos dizer que a harmonia teve origem na imitação de um fenómeno natural. A reverberação das catedrais começou a ampliar os harmónicos das vozes e acompanhava-as a uma distância fixa. Vamos por partes. Se repararmos numa corda, o som mais forte que ouvimos corresponde à vibração na totalidade da corda, mas ela vibra também em 2 metades, e em 3 terços, e em 4 quartos, e por aí fora.
Todas essas vibrações ouvem-se, mas são consideravelmente mais baixas devido à diferença normal de amplitude. A sequência dessas notas é a chamada ordem dos harmónicos e conhecê-la é útil para perceber a afinação do coro. Como estão presentes naturalmente quando cantamos uma nota, os colegas de outro naipe podem estar a cantar uma nota que eu já estou a produzir como harmónico. Se eu tiver uma boa técnica vocal, vou ouvir esse harmónico com maior presença e ajudar à afinação dos meus colegas de outros naipes. Ou pode até acontecer os colegas de outro naipe produzirem um harmónico semelhante a um dos harmónicos que eu já estou a produzir, intensificando o seu volume e dando mais riqueza sonora à peça. Mas o que é mais importante saber é que há uma afinação natural, que advém do próprio coro e de cada tonalidade trabalhada. Cada nota é um mundo de outras notas, de harmónicos, e essa riqueza deve ser explorada pelos músicos. Com o desenvolvimento do pianoforte e do piano, a tecnologia permitiu sobressair cada vez mais os harmónicos. Passámos a ter uma série de harmónicos mais presentes em cada tecla, e isso gerava problemas. Como conciliar todos esses mundos de forma a obter os acordes que se pretendem, sem alterar as notas, que têm uma afinação fixa? A sobreposição dos harmónicos com fundamentais e outros harmónicos dificultava a existência de uma afinação verdadeiramente independente da tonalidade. Chocava com algumas notas dos acordes e diminuía a qualidade sonora dos agregados. Optou-se por colocar o martelo a bater a um sétimo da corda, para diminuir a produção do sétimo harmónico, aquele que mais condicionava os acordes. E desviou-se ligeiramente o som produzido daquele que tendencialmente seria expectável para resolver o problema das sobreposições. Se dois mundos são ligeiramente desfasados, já não se ampliam. A solução encontrada, que equilibrou todos estes fatores, foi dividir a oitava em 12 partes exatamente iguais e, consequentemente, cada uma dessas 12 partes em 100 centes. Podemos então afirmar que a frequência em Hz de uma nota meio tom acima de outra aumenta 106% aos Hz dessa nota. Temos então uma incongruência. Há uma ligeira desafinação para melhorar a afinação. É a chamada afinação temperada. O problema é que nos instrumentos como o piano, isto é necessário porque a afinação não varia. Um Dó terá sempre a mesma afinação, quer seja uma nota principal ou parte de um acorde de outra nota principal. Na voz e nos coros, não. Há diferenças, em centes, de afinação consoante o contexto em que a nota está inserida. É verdade, a afinação coral varia naturalmente de acordo com as referências de notas entre harmonias. Se os pontos de referência variam entre os acordes, a afinação não é estanque e, num sistema perfeito, num laboratório, a peça não terminaria na mesma frequência absoluta. Claro que o desvio tem altos e baixos e tendencialmente será imperceptível. Ou seja, isto não é uma desculpa para quando o coro sobe ou desce de tom. Mas vamos continuar. Se a afinação do coro varia de acordo com o contexto de cada nota, um maestro atento exemplificará uma melodia tendo em conta a diferença nos intervalos, ora mais largos, ora mais estreitos. O mesmo intervalo entre as mesmas notas pode ter comprimentos diferentes por causa dos acordes diferentes em que está inserido. Se o maestro ensina ao coro a cantar tocando ao piano a voz que está a ensinar, está a forçar a afinação temperada desnecessariamente e, com isso, a retirar todo o benefício da afinação natural e dos harmónicos, alterando o som coral e a imagem mental que o cantor adquire do som que deve produzir. Perde o mundo que é cada acorde. O apoio do piano deve aparecer como acompanhamento ou para resolver passagens com harmonias mais complexas em que a afinação temperada possa ser útil. Quando está a afinar o coro ou a ensaiar uma peça, o vosso maestro deverá saber a diferença em centes entre uma afinação temperada e uma afinação natural. Deve ter analisado a peça para perceber o movimento natural da afinação. E deve exemplificar-vos de uma forma que permita afinar o coro logo na aprendizagem do repertório. Um cantor que esteja ciente destes pequenos desvios será mais exigente com o seu maestro e irá perceber se o ensaio ao piano acontece por necessidade da obra, a trabalhar, ou por conveniência do maestro. Por consequência, melhorará a performance coral. Mas quero deixar o mais importante para o fim. A base deste trabalho passa por detectar aqueles sons muito agudos,
leves, a que já chamaram os anjos da música. São os harmónicos, e as vozes bem aquecidas têm-nos naturalmente. O desafio é começarem a verificar se existem no vosso ensaio. Espero que tenham gostado.